Olá, eu sou o pastor Márcio Reis, KOH Ministry, e hoje nós estamos começando uma jornada de 21 dias no descanso da graça. E hoje eu te convido você para nós começar no primeiro dia. Vamos estar falando sobre vença o desencorajamento. Um dos ataques mais sutis do inimigo contra pastores e líderes é o desencorajamento e a depressão. Alguns estão esperando há muito tempo por resultados em áreas da sua vida e ministério e não compreendem a causa da demora. É difícil ver coisas tremendas acontecendo em outros e não ver nada acontecendo ao nosso derredor. Quando terei o favor? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Esse tipo de pensamento pode nos tornar amargurados. Verdade, porém, é que o Senhor nos ama profundamente. Ele sabe a quantidade de cabelo que há na nossa cabeça e sabe exatamente onde quer nos levar. E, mesmo que estejamos cheios de pensamento de desencorajamento, isso não anula o seu amor por nós. Foi exatamente esse tipo de situação que o profeta Elias enfrentou. Acabe e sua esposa Jezabel eram os reis de Israel nos dias de Elias. Acabe era um tipo de homem que não se importava se o povo adorava ou não a Baal. Ele era indiferente às coisas espirituais e somente interessava por seus próprios confortos e prazer. Jezabel, no entanto, era definitivamente maligna. Ela promovia adoração a Baal e em Israel e matou muitos dos profetas. Nesse ambiente de apostasia e idolatria aparece Elias em cena. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 9. Então Elias, o tribista, moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriente, esconde-te junto às torrentes do Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriente e esconde-te junto às torrentes do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente que ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto às torrentes de Quiriate, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia das torrentes. Mas, passando dias, as torrentes secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida. Um senso da presença de Deus. Elias tinha um senso da presença de Deus. Ele declarava que estava diante da face do Senhor, mesmo quando se colocava diante de reis. Então o Senhor lhe disse: eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. 1 Reis 17 e 4. Sempre há um ali, um lugar designado por Deus para o seu suprimento. Se você está no lugar designado, ali haverá provisão. Esteja sempre consciente de estar no lugar certo. Acontece, porém, que o lugar designado nem sempre é para todos a vida. Em algum momento o riacho vai secar. Isso não significa que o lugar não era designado por Deus para você e nem significa que foi o diabo que secou as águas. Quando Deus tem uma direção nova para você, ele vai secar certas fontes. No fim de 3 anos, o Senhor manda que Elias se apresente diante de Acabe. Porque Deus manda o profeta se apresentar diante do rei? Porque se ele fizesse chover sem avisar o rei, então os profetas de Baal diriam que ele é que havia feito chover. Assim, o homem de Deus deveria dizer: foi por minha palavra que veio a seca, e é por minha palavra que virá a chuva. Então fez. Elias faz então o desafio dos deuses no Monte Carmelo. O desafio era claro.
Os profetas de Baal deveriam orar para que caísse fogo do céu, e depois Elias faria o mesmo. O Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro. Depois do julgamento vem a bênção. No verso 36, lemos que Elias orou no momento de apresentar a oferta de manjares. Isso significa que foi às 3 horas da tarde. Esse também foi o momento em que o Senhor morreu na cruz. Sempre que o fogo do juízo cai do céu, se houver o sacrifício, ele não cai sobre os homens. Depois que Deus responde à oração de Elias, ele anuncia que vem a chuva. A bênção sempre vem depois do sacrifício. Quando temos revelação da obra consumada, a bênção, o favor e a chuva caem sobre nós. Depois do julgamento, vem a bênção. O julgamento e o fogo da ira já vieram sobre Cristo. Nós somos abençoados hoje. O julgamento já aconteceu no Calvário. Vivemos no tempo da bênção. Depois disso, no topo do Monte Carmelo, Elias ora 7 vezes para que venha chuva. Deus já havia dito que mandaria chuva. Mesmo assim, Elias teve de orar. Há certos momentos em que simplesmente falamos com a montanha, como fez Elias em 1 Reis 17:1. Mas há momentos em que precisamos aprender a perseverar em oração. Há momentos em que só devemos orar uma vez, mas há ocasiões em que precisamos orar até 7 vezes. Entenda o 7 aqui como algo simbólico, cujo significado é orar até que surja a nuvem no Oriente. Antes de orar, Elias disse a Acabe que ele deveria preparar sua carruagem e correr, porque viria muita chuva. Mesmo tendo profetizado, ele ainda precisou orar pela chuva. Não ande por vista. Quando Acabe chega ao palácio, ele encontra a Jezabel. Tudo o que aconteceu no monte e como os profetas haviam sido mortos. Então ela ameaça Elias de morte. Elias fugiu para Beerseba, que ficou no sul de Israel. Ele fugiu porque teve medo. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 3. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, se outro tanto, se certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Beerseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Se você é um líder desanimado, que acredita que os melhores dias já passaram, saiba que você não é o único a passar por isso. Elias havia experimentado uma grande vitória sobre o monte, mas toda a nação havia se voltado para Deus. Mas repentinamente tudo se dissipou em sua mente. Em vez de atentar para o poder de Deus, ele olhou para o que uma mulher maligna poderia fazer. Elias, o homem de Deus, que estava diante da face de Deus, aquele cuja oração Deus respondeu com fogo, sentiu-se amedrontado. Por que aconteceu isso? Na tradução revista e corrigida, o texto diz: vendo Elias, este é o problema, colocar nossos olhos nas coisas naturais. Elias começou a andar por vista. Essa é a nossa tragédia. Quando vemos a multidão se dissipando, ficamos desencorajados. Vemos a crise financeira e ficamos desencorajados. Somos limitados pelo que é visível. O diabo sempre usa o que é visível. Elias se esqueceu dos corvos que alimentaram, do suprimento da casa da viúva, do óleo que a farinha jamais se acabou da panela, da ressurreição da criança. Ele se esqueceu de como Deus lhe respondeu com fogo e com chuva que caiu. Mesmo aquele que tem a menor fé pode cair dela e voltar a andar por vista.
o lugar do desencorajamento. 1 Reis capítulo 19, versículo 4 a 8. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhando de dias, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo do Senhor tocou e disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sob pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tomou e dormiu. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Elias foi, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Essa não parece ser uma cena muito edificante. Muitos de nós presumimos que quando nos sentimos desencorajados e deprimidos, Deus se afasta de nós. Ele nos abandona. Mas isso é apenas mais uma falácia do maligno. Todas as vezes que vemos a expressão "o anjo do Senhor", no singular, no Velho Testamento, ele sempre se refere a uma manifestação de Cristo. O Senhor, Deus de Elias, no Velho Testamento, é o Senhor Jesus, do Novo Testamento. A palavra de Deus diz que o anjo sabia que seria a jornada de Elias diante e preparou para ele o suprimento do pão do céu. A maneira como o anjo do Senhor o preparou foi com pão do céu. O pão é um símbolo da palavra de Deus e do próprio Senhor Jesus. Você precisa ir ao culto para ouvir a palavra, precisa ouvi-la cotidianamente, pois uma palavra do Senhor pode capacitá-lo para uma grande jornada. Além disso, Elias dormiu e descansou fisicamente. Nunca subestime a importância do descanso físico. Depois Elias foi até o Monte Horebe, outro nome para o Monte Sinai. Deus não havia dito que ele deveria voltar para o Monte da Lei. Tudo o que Elias fazia era para salvar a sua própria vida, com medo de uma mulher. Quando chega ao monte, ele entra numa caverna e o Senhor lhe pergunta: "O que está fazendo aqui?" Ao se apresentar-se a Acabe, ele disse: "O que está fazendo aqui?" Ao se apresentar a Acabe, ele disse que estava perante a face do Senhor. Veja que o Senhor nunca o havia abandonado. A jornada de Elias até ali era do próprio Elias. Ele não precisava ir ao monte Sinai buscar a presença do Senhor, pois já estava perante a face do Senhor. Nos dias em que Elias caminhou em fé e passou pela seca, Deus mandou corvos para sustentá-lo. Mas no dia em que a sua fé vacilou e ele se sentiu desencorajado e deprimido, o próprio Senhor veio pessoalmente lhe trazer pão do céu. Deus envia Elias para o ribeiro e depois para a casa da viúva, mas dessa vez Elias que acolheu. Deus envia Elias para o ribeiro e depois para a casa da viúva, mas dessa vez foi Elias que escolheu o caminho. Ele fugiu por causa da palavra de uma mulher. A condenação da lei. 1 Reis capítulo 19, 11 a 13. Disse-lhe Deus: "Sai e põe-te nesse monte perante o Senhor." Eis que passava o Senhor, em um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois o vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu seu rosto, seu manto. Saindo, pois-se à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz que lhe disse: "O que faz aqui, Elias?" Veja que o Senhor não apareceu a Elias da mesma forma a que apareceu a Moisés no Monte Sinai. Mas ele estava no vento suave. Isso aponta para a graça de Deus.
Quando Elias percebe a presença do Senhor, ele assumiu a sua postura de adoração, descobrindo o seu rosto. Somente a graça produz verdadeira adoração. Na graça, esquecemos de nós mesmos, não falamos dos nossos trabalhos ou vitória, mas olhamos para o Senhor. Só eu fiquei. 1 Reis capítulo 19, versículo 14. E respondeu, tendo sido um extremo zeloso pelo Senhor. Só eu fiquei. 1 Reis capítulo 19, versículo 14. Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada, e só eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Por 3 vezes, Elias acusa o povo, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. Por fim, declara que só ele havia restado. No Monte Carmelo, Elias havia sustentado o nome do Senhor, mas agora ele quer que o nome do Senhor seja sustentado. Precisamos entender que somos filhos e estamos sentados à mesa, mas o Pai exige boas maneiras. Ele não permitirá que um filho fique criticando o outro, mesmo que seja verdade. Não cabe a nós condenar os irmãos. Elias diz que ele era o único que havia preservado, mas o Senhor disse que havia outros 7.000. Todas as vezes que assumimos essa mentalidade do só eu, estamos fretando com o desânimo e a depressão. Elias aprendeu na caverna que ninguém é indispensável ou insubstituível. No momento em que ele começa a realçar suas próprias importâncias, Deus manda que ele levante um sucessor. Elias era humilde e ungiu Eliseu em seu lugar. A principal lição que Deus quer nos ensinar é a humildade. A vitória sobre o medo. É interessante como, depois disso, Elias se torna outro homem. Seu medo desaparece completamente. Ele sabia que a obra de Deus não dependia dele. Deus tinha outros 7.000 para usar. Deus manda Elias ungir Azarel, rei da Síria, e a Jeú, rei de Israel. Ao fazer isso, ele estava dizendo que a questão de Jezabel seria resolvida por ele mesmo. Foi Jeú que matou Jezabel. Um dia, Acarias caiu da janela do quarto e adoeceu. Então, ele mandou consultar a Baal-zebub se sararia da doença. Segundo Reis 1, de 1 a 3. Então, Elias envia a palavra do Senhor dizendo que, por causa disso, o rei morreria. Depois do desafio no Monte Carmelo, esperava-se que o povo tivesse se voltado para Deus. Mas agora, eles estavam adorando a Baal novamente. Acarias manda um capitão de 50 prender Elias, que estava em cima do monte, mas fogo de Deus o consome. Ele manda um segundo grupo, que também morre por causa do fogo de Deus. Aquele capitão não tinha consideração por holocausto, por isso o fogo do juízo veio sobre ele. O terceiro capitão se humilhou diante de Elias, e por isso disse, Elias foi com ele. O terceiro capitão se humilhou diante de Elias, e, por causa disso, Elias foi com ele. Quando somos humildes e reconhecemos que o homem de Deus nos foi enviado, recebemos graça. Nesse momento, Elias volta para Samaria, ao palácio do rei. Veja como ele agora está diferente. Não há sinal de medo nele. Ele havia fugido de Samaria por medo de Jezabel, mas agora está cheio de paz e confiança. Acarias morreu, segundo a palavra de Elias, e não houve nada que sua mãe Jezabel pudesse fazer. Quando você percebe que não é indispensável e insubstituível, quando você entende que tudo o que realiza é pelo poder de Deus, é um privilégio servi-lo. Então todo medo e desencorajamento vai embora. Precisamos entender que, se não quisermos o ministério, Deus vai levantar outra pessoa em nosso lugar. A melhor resposta que podemos dar e agir como último capitão, ele se humilhou diante do homem de Deus.
Há duas ocasiões em que Elias está em cima do monte e o fogo de Deus cai. Na primeira vez, havia o sacrifício, por isso o fogo não caiu sobre as pessoas. Mas a segunda, não havia sacrifício e o resultado foi condenação e morte. Tudo isso é sombra da morte do Senhor Jesus na cruz pelos nossos pecados. O mundo precisa compreender que o fogo do juízo caiu sobre Jesus. Entretanto, se eles tratassem com despeito o enviado de Deus e ignorassem o sacrifício de Jesus, então sofrerão o juízo. Se o mundo não entender que o fogo da ira de Deus já veio sobre Jesus, então chegará o tempo em que o fogo do juízo virá sobre ele. Segundo Tessalonicenses 1, de 7 a 8, e a vós outros, que sois atribulados, alivio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos e seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conheceram a Deus e contra os que não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O exemplo do Novo Testamento. Muitos anos depois desses eventos, encontramos-nos novamente em Samaria. Aquele que é maior do que Elias estava entre os samaritanos e havia sido rejeitado por eles. A palavra do Senhor diz que ele também estava para ser recebido no céu, como foi Elias. Lucas capítulo 9, 51 a 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intérpreta solução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decidiria ir para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia.